O Congresso americano convocou uma audiência pública para discutir relatos de objetos voadores não identificados. Este vídeo mostra o espanto de um piloto da Marinha Americana por causa de um objeto voador desconhecido detectado no radar. Nesse outro vídeo, o piloto vibra quando consegue acompanhar um objeto misterioso e muito veloz. Esses são alguns dos casos registrados pelas forças de defesa americanas nos últimos anos. Em 2021, o Pentágono entregou um relatório ao Congresso, no qual admite ter identificado 144 incidentes misteriosos no céu do país a partir de 2004. Uma das hipóteses consideradas pela defesa americana é a de que sejam tecnologias ultra-avançadas e desconhecidas de países rivais, como a Rússia ou a China. O deputado que preside o comitê, que analisa o relatório do Pentágono, disse que essa é uma questão de segurança nacional. Na audiência pública de hoje, no Congresso, 2 oficiais detalharam as informações do documento e responderam perguntas dos parlamentares. Eles chamaram os relatos de fenômenos aéreos não identificados. O vice-diretor de inteligência naval, Scott Bray, admitiu que o número de casos registrados por militares é, na verdade, muito maior. Já chega a 400. A sessão teve momentos tensos. Num deles, um deputado perguntou sobre um caso de décadas atrás. Nos anos 1960, pelo menos 10 mísseis americanos teriam sido inexplicavelmente desativados depois que um objeto não identificado foi visto sobrevoando uma base militar no estado de Montana. O deputado perguntou ao oficial se ele podia comentar sobre esse caso. Ele respondeu que o Pentágono não analisou esse incidente. O deputado pressionou. É um incidente sério, não? Mas não conseguiu resposta clara. O historiador Richard Dolan é um especialista no assunto. Tem 4 livros publicados sobre objetos voadores não identificados. Para ele, a audiência de hoje foi um exemplo de que o público americano não deve esperar que o Pentágono divulgue informações sobre OVNIs. Ele lembrou que incidentes já foram registrados também pelo exército de outros países, como da Rússia e até do Brasil. Mas para ele, se depender do Pentágono, a confirmação de que seres de outros planetas estariam espionando a vida aqui na Terra vai continuar apenas no imaginário popular. Parece que temos companhia, hein? Já passa de 400 o número de fenômenos aéreos não identificados que são investigados por militares nos Estados Unidos. Pela primeira vez em 50 anos, o avistamento de OVNIs foi debatido em uma audiência pública no Congresso. Deputados interrogaram autoridades do Departamento de Defesa. Descreva o que você está vendo, o que você está observando. Uma aeronave da Marinha observando um objeto esférico. Passa muito rapidamente pela cabine do piloto. E esse é um dos fenômenos que nós não conseguimos explicar? Eu não tenho uma explicação sobre o que esse objeto é. A base de dados do Pentágono que cataloga esse tipo de fenômeno só aumenta. Passou de 143 no ano passado para mais de 400. Até agora, apenas um caso foi esclarecido. Militares afirmam que não há indícios de que os fenômenos sejam extraterrestres, embora não descartem essa hipótese. A principal linha de investigação é de que sejam algum tipo de tecnologia de outro país, ainda não descoberta pelos americanos. O Congresso norte-americano fez a primeira audiência sobre OVNIs em mais de 50 anos. Autoridades do Pentágono informaram que uma força-tarefa será criada para investigar a origem de fenômenos aéreos não identificados. De acordo com o departamento, um diretor já foi escolhido para a equipe. As informações foram reveladas durante uma reunião na Câmara dos Deputados sobre o tema. Um oficial de inteligência da defesa do país, que compareceu ao plenário, considerou os objetos desconhecidos uma ameaça à população. Sabemos que nossos militares encontraram fenômenos
fenômenos aéreos não identificados e como os OVNIs representam um potencial risco de segurança de voo e segurança geral, estamos comprometidos com um esforço focado para determinar suas origens. A percepção de que esses fenômenos representam um risco à segurança foi reforçada pelos parlamentares. Um deles chegou até a destacar que o estigma associado aos OVNIs comprometeu as análises de inteligência. Ainda segundo ele, pilotos evitaram relatar casos e foram caçoados quando falaram sobre esse assunto. Por isso, ele encorajou os militares a reportarem qualquer objeto incomum que vejam. A discussão na Câmara acontece quase um ano depois da divulgação de um relatório com mais de 140 episódios de fenômenos aéreos não identificados. Os dados sobre esses objetos coletados até agora não conseguiram comprovar a existência de uma vida extraterrestre. Mas o documento, concluído no ano passado, motivou o governo norte-americano a investigar o assunto. E pela primeira vez em 50 anos, o Congresso norte-americano realizou uma audiência pública para discutir a aparição de OVNIs. O encontro foi solicitado depois de especialistas não chegarem a um acordo com relatórios dos militares do Pentágono. A sessão discutiu incidentes testemunhados por oficiais do Exército e da Marinha Americana. 2 altos funcionários de inteligência do Departamento de Defesa prestaram depoimento. Eles mostraram vídeos sobre objetos inexplicáveis. Em junho do ano passado, o Pentágono divulgou um relatório sobre 144 objetos vistos pelas Forças Armadas do país desde 2004. A defesa americana relatou que os objetos eram bastante incomuns e que pareciam permanecer estacionários mesmo com ventos em altitude, fazerem manobras abruptas e em velocidade considerável, mesmo sem meios de propulsão conhecidos. O documento revelou que apenas um de todos os casos de observação de OVNIs tem explicação. O estudo concluiu ainda que não há indícios de que os objetos voadores sejam extraterrestres, mas também não descarta essa possibilidade.